Olá a todos, dando continuidade aos nossos estudos em cima do livro Ao Encontro das Sombras, né? Breves comentários, até mesmo para divulgar um pouco mais essa obra tão magnífica que ela é. Hoje eu trago para a mesa de estudos John Conjure e John Pirracos. Fiz algumas anotações aqui, mas antes de tecermos alguns comentários sobre ela, vamos abrir nossa sintonia com Robert Bly. Ele diz o seguinte: o homem selvagem, uma figura masculina da sombra, encoraja-nos a confiar naquilo que está embaixo. A metade inferior do corpo, os órgãos genitais, as pernas e tornozelos, nossas insuficiências, as solas dos pés, os ancestrais animais, a própria terra, os tesouros da terra, os mortos há muito nela enterrados, a difícil riqueza das profundezas. A água prefere os lugares baixos, diz o Tao Te Ching, que é um livro verdadeiro do homem selvagem, Robert Bly. Então, fica a mensagem e podemos agora continuar em cima do texto de Conjure e Pirracos. Conjure, ele traz uma seguinte mensagem. Ele fala sobre o corpo como sombra e Pirracos fala sobre a anatomia do mal. Então, se eu não me engano, aqui seriam o 18 e o 19 da sequência do livro. E o que ele tenta trazer como informação para a gente nesse momento? Conjure revelando o corpo como sombra, ou seja, o início de quando o material reprimido na nossa psique começa a se manifestar no corpo físico. Então ele faz uma abordagem muito interessante, fazendo um paralelo entre Jung, Carl Gustav Jung, e o próprio Wilhelm Reich, onde ele tenta fazer uma comparação, mesmo que a grosso modo, da parte da couraça explicada por Wilhelm Reich e a parte da sombra explicada por Jung e também a parte explicada por Freud quando fala de material reprimido. Tá? Então ele tenta fazer esse contexto nos três aspectos e consegue fazer um resumo excelente para a gente. E o corpo como sombra, de uma maneira resumida, ele é exatamente o momento em que a nossa psique, o nosso estado emocional, psicológico, a nossa psicosfera, podemos colocar dessa forma também, começa a se manifestar no corpo físico. Não diretamente como uma doença, que vamos estudar até no próximo capítulo, mas como se fosse uma matéria preliminar a essas doenças. Uma certa rigidez, uma certa incapacidade de reagir, de reação às próprias situações que a vida nos apresenta. Então o corpo ele começa a dar sinais de um certo encouraçamento. Tá? Inclusive na própria dança, a dança de salão também, alguns passos, uma pessoa encouraçada ela não consegue desenvolver muito bem. Você consegue já notar isso. Né? Você já olha para a pessoa e você percebe o que está acontecendo ali. Tá bom? Então é interessante a gente perceber esses pequenos sinais que nós vamos conseguir identificar isso dentro de nós mesmos. O intuito aqui é sempre a gente nos conhecer, tá? Trazer material, trazer informação que permita esse acesso de uma maneira um pouco mais fácil ou de uma maneira diferenciada. Não que seja algo novo, mas de uma maneira diferenciada de observar, talvez em cima desse insight, alguém possa ter um relance e falar, poxa, realmente dá para ser dessa forma. E começar a se perceber um pouco mais. Tá? Não parar de perceber o outro, mas começar a perceber a si mesmo. São os primeiros passos, tá? em rumo à iluminação, à ascendência superior. Ele tem a seguinte frase, logo como sequência: a pessoa encouraçada fecha-se à natureza, erguendo barreiras contra impulsos vitais. É interessante isso, porque essas barreiras vitais são aqueles impulsos naturais dentro do nosso próprio ser.
Aqueles momentos em que nós sentimos uma mensagem interior a nos comunicar, faça determinada coisa, você sente aquilo dentro do seu coração a pulsar, né, te indicando um caminho a seguir. Mas isso, às vezes, não ocorre porque você não deixa se levar por esse fluxo natural que vem de dentro como uma intuição, como um instinto superior, bloqueia aquilo devido às suas crenças e automaticamente você não consegue desenvolver, às vezes, uma grande possibilidade, uma grande arte, uma grande sabedoria inata que estava presa, estava dentro de você. Porque o próprio material reprimido é isso. Aquilo que nós jogamos para a sombra tem todo aquele material obscuro, como também tem o próprio material que pode, às vezes, tirar uma pessoa de uma situação muito difícil que ela se encontra. Tá? Às vezes tem ali uma arte presa dentro da pessoa e ela não consegue se liberar devido a essas crenças que ela tem como verdade, não permite que aquilo se manifeste na vida dela. Então tudo é a pessoa. Você vê que o bloqueio não é externo, o bloqueio ele é interno. O tempo todo acontece dessa forma. A mente, o que a mente controla é de uma capacidade fora de série. Então isso começa a se manifestar no corpo. Então ele traz exatamente, ele faz um resumo bem sucinto, né, muito sucinto, a respeito do corpo como sombra, como que isso acontece. E já Pierrakos, ele traz pra gente a anatomia do mal. Né? O que seria o mal? O bem, essa dualidade, os opostos. O que seria isso? Então ele traz pra gente de uma maneira bem clara o que seria o verdadeiro mal, propriamente dito. Tá? Eu tenho duas frases aqui, dois textos, dois parágrafos que eu selecionei, que eu gostaria de ler junto com vocês, tá bom? O primeiro diz o seguinte, o próprio Pierrakos no seu ensaio. O encouraçamento pode fazer da pessoa um místico, porque ela não consegue aceitar o fato de que Deus está nela. Ela olha para Deus lá fora e diz, se eu rezar, se eu me purificar, resolverei todos os meus problemas. Mas isso nunca é possível, porque uma pessoa que toma o rumo da espiritualidade, sem antes ter trabalhado suas negatividades, as defesas do seu ego, suas resistências, pode até voar alto como Ícaro, mas aí é que vem a grande questão. Quando alcança o sol, grande e flamejante, cai no mar, o mar da vida, e se afoga. É apenas transcendendo e superando os obstáculos à vida que o ser humano pode elevar seus domínios da criação e da espiritualidade. É incrível, né? Essa mensagem que ele nos traz. Resumidamente, é a questão do conhecer a ti mesmo, né, que se resume ao longo da história de uma forma fenomenal. Grandes ensinamentos se resumem, né, nessa frase, né, o conhecer a si mesmo. Então ele tenta trazer para a gente aqui, tentando desvendar um pouco dessa anatomia maligna, né, o próprio mal em si, o que seria isso? Envolto dessa questão do conhecer a nós mesmos. Ou seja, a pessoa tenta buscar uma ascendência superior, seguindo determinados processos ritualísticos, podemos dizer dessa forma, mas em certo momento ele pode tombar quando se depara com o sol, com uma luminosidade muito grande. Porque no momento que ele se depara com aquela luminosidade extrema, ele olha para trás e observa as suas sombras, que ele não resolveu. Aí ele tem que resolver. Então ele se encantou, seguiu o caminho, mas tem que voltar para resolver as pendências que ficaram para trás. E as pendências são as dificuldades interiores da própria pessoa, tá, ok? Que deve se conhecer para se modificar. E dentro desse processo de se conhecer está a grande questão do não julgar. Eu acredito que esse seria o primeiro passo. É não julgar. É você analisar sobre um outro aspecto de vista. Não julgativo, mas observativo.
onde você coleta as informações, digere as informações, equaciona tudo aquilo e traz a verdade para dentro de você. Tá ok? Vê de tudo e retende o que é bom. Já nos foi falado isso. Então, quando o ato de observar é aprender, é aprendizado. Você aprende com o meio e consigo mesmo. Tudo é uma escola para fazer com que o homem chegue ao momento de autoconhecimento. E essa questão do conhecer-se a ti mesmo implica em alguns conceitos que, dentro da própria psicologia analítica, ela é defendida de uma forma muito clara, vamos dizer assim. Como fazer isso? Por exemplo, em uma roda de conversa, uma piada também se caracteriza, uma sombra, por exemplo, como nós temos aqueles vídeos onde uma pessoa cai, se machuca, tomba, e nós achamos graça daquilo. Isso já denota uma sombra dentro da pessoa. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso, porque não precisa se julgar. Olha aí de novo, já tinha falado. Não precisa se julgar de você estar rindo daquilo, porque é interessante até que isso aconteça, porque você passa a se conhecer. Porque é o momento em que a sombra se apresenta para você clara, é em um momento desse. Você dá uma risada na pessoa, uma pessoa que caiu, bateu de cara no chão, né? Às vezes pode até ter se machucado. E a gente acha graça daquilo. Né? Ou seja, resumidamente, no sofrimento do outro, no que aconteceu com o outro e que não aconteceu com você. É claro que nós estamos analisando aqui de um ponto de vista analítico, tá? Mas, quando você expressa essa gargalhada, isso denota uma sombra interior sua, que às vezes você não conhece, mas ela saiu, ela se expressou. E você tem que trabalhar. Obviamente, é bem melhor se expressar dessa maneira do que se expressar, às vezes, de uma forma mais fechada. Por exemplo, algumas piadas, né, de cunho sexual, onde umas pessoas riem, outros acham uma grande indecência e se fecham, se revoltam com aquilo. Então são dois estados de apresentação da sombra que podem ser analisados. Um, digamos assim, um pouco mais brando, mais leve. Deu a gargalhada, mas ainda não reconheceu o que tem também, a própria sombra. E o outro se fechou em si. Então esse processo de fechar, ele acaba se tornando um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Mas os dois caracterizam atos sombrios. Então aqui eu citei vários exemplos, tá? Algumas anotações que eu fiz, como o corpo travado, as doenças que passam a se manifestar no físico, os atos falhos físicos, você esbarrar em alguém e não saber por que esbarrou, ou coisas desse gênero, derramar um líquido, né, ou tá bebendo alguma coisa sem querer derramar na pessoa, ou um sentimento que nasce dentro de você de ódio por determinada raça, ou por determinado país, ou por determinado ato que alguém venha a praticar. Então, são situações que denotam a sombra que está tentando dizer uma mensagem para você se conhecer, saber quem você é e conseguir trabalhar isso e conseguir ascender, tá? Dores sem causa aparente, aí no caso eu já estou falando das manifestações que já estão pegando no corpo físico, tá bom? Tem um vídeo bem interessante, que eu até citei como exemplo aqui, que é até um vídeo do Porta dos Fundos. É um vídeo que tem uma mulher lá que ela está orando para Deus e pedindo para Deus. No caso, ela é amante do cara, e aí ela pede para o cara largar a mulher. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós chegamos no processo de não conhecimento de nós mesmos, que nós atribuímos certos, vamos dizer assim, pedidos à divindade, que às vezes não compete à própria divindade, compete a nós mesmos. Concorda comigo? Então essa situação que foi explicado nesse vídeo é uma situação muito comum, não somente nesse caso, mas nós pegamos uma coisa boa, um pedido à divindade, vamos dizer assim, e conseguimos dobrar a realidade a nosso favor, como se
o próprio Deus, fosse ao nosso favor e contra o outro. Então esse vídeo do Porta dos Fundos tem uma verdade muito grande ali incutida. Se a gente parar para analisar e observar do ponto de vista analítico, essa verdade é passada para a gente de uma forma bem clara. Então é bom nós ficarmos atentos a isso. O que nós estamos pedindo também? Né? Obviamente, isso denota uma total falta de conhecimento da própria divindade. E como ele falou aqui no texto anterior, vê a divindade fora, não dentro. Na verdade, é os dois, né? Ela é imanente e é transcendente. Vamos para o segundo texto. Ele começa falando, ele nos explica agora de uma forma bem clara o que seria essa anatomia do mal, propriamente dita. O que seria o mal? O mal, portanto, é bem mais profundo do que concebem os códigos morais. Veja bem. Ele é antivida. A vida é uma força pulsante e dinâmica. É energia e consciência que se manifestam de muitas maneiras. Não existe o mal, a menos que exista resistência à vida. Essa resistência é a manifestação daquilo a que chamamos mal. O que cria o mal é a distorção da energia e da consciência. Você vê que interessante isso daqui, né? É uma mensagem forte quando ele fala pra gente que o mal é antivida. A vida é uma força pulsante e dinâmica e, como eu falei no início, quando nós vamos contra essa força que é impressa dentro de nós e que permite com que realizemos, se manifestemos na vida, expressemos o que nós somos, isso é a vida. Agora, quando eu vou contra essa mensagem interior, é a antivida. Aí eu já passo a estar no caminho do mal. Interessante isso, né? Porque analisando a grosso modo, quantas pessoas, nós mesmos, vamos nos incluir nisso, chegamos à ideia de que o mal é antivida. A resistência a um impulso natural, a um desejo que você tem de fazer algo ou alguma coisa. Isso é o mal. Às vezes você já está praticando, então você já está praticando o mal e não sabe que está praticando o mal. Só por esse detalhe. Porque você negou o impulso da própria centelha divina dentro de você. A partir de então, todo o processo psíquico, psicológico, ele começa a se manifestar no seu corpo mental, e do corpo mental ele começa a descer para os demais corpos. Aí começa a atingir o corpo perispiritual, até chegar no corpo físico, se manifestando como um tipo de doença propriamente dita. Por isso, se nós fizermos o processo reverso da doença manifestada no corpo e chegar até o campo mental da pessoa, aonde que você cura a pessoa? É no mental dela. É no mental dela. Não tem outra saída em relação a isso. Então o processo psicanalítico, que trabalha dentro do corpo mental, ele pode se desdobrar não somente na manifestação do corpo físico, mas em todos os campos que
a vida nos apresenta. Essa é a mensagem de hoje. Temos que ler o restante do vídeo, do texto, para compreender melhor. Essa foi a visão, foi o que eu extraí, o que chamou mais atenção. E normalmente aquilo que chama mais atenção é aquilo também que nós estamos necessitando de aprendizado em cima. Mas que conseguimos passar como informação naturalmente. Então fica a mensagem e o convite para que possamos pensar sobre isso e, quem sabe, ter a oportunidade de ler mais esse capítulo. Obrigado a todos.